Samantha Marzano, psicóloga e terapeuta sexual. Crise no casamento. Quando ela começa? Geralmente, a crise no casamento começa quando o carinho e o afeto entre os dois diminui e esfria, iniciando assim as discussões e os desacordos. Aí parece que o casal começa a não mais se entender. E a questão dos objetivos parece que vão começando a sumir. Então, todos aqueles objetivos que os casais tinham antes, eles vão desaparecendo frente a esse esfriamento desse carinho. Porque vai havendo um distanciamento. Então, perde o interesse um pelo outro. E começa a ver o defeito que um tem. E aí começa a ter os apontamentos daquilo que faz errado. Então, o que antes, no começo, era tudo maravilhoso, que apontava todas as qualidades, que estava tudo certo, que começava a ver todos os objetivos, de repente, por um estalo de dedos, as pessoas começam, elas começam se encontrando e, de repente, por caminhos diferentes, elas começam a se desencontrar. E aí, o que acontece? Cada um começa a ir para o seu lado, começa a ver defeitos, começa a ver desinteresse, começa a ver um esfriamento, um distanciamento, e cada um fica esperando que o outro tome uma atitude de aproximação. O que pode acontecer nessa discordância que acaba virando uma disputa. Então, quando vira essa disputa, parece que o outro acaba fazendo uma fiscalização de tudo que está acontecendo. Ah, você fez isso de errado, você fez aquilo. E aí começa a ver o quê? Os apontamentos. E ninguém gosta que aponte para o outro, não é verdade? E isso só vai o quê? Aumentando e complicando. Porque nessa fiscalização, o outro se sente acuado. O outro se sente pressionado e não sente mais que existe uma parceria, porque eles estão muito desencontrados. E essa distância, ela vai sempre aumentando e um esperando a atitude do outro, no sentido reverso, no sentido de aproximação. Mas, por outro lado, as pessoas não vão conseguindo se aproximar. Por quê? Porque tem medo de se aproximar e levar um xingo, uma agressividade, uma atitude que vai lhe magoar. Então isso só vai ficando mais difícil. Então, para melhorar uma relação, a gente precisa fortalecer. Eu tenho mais de 20 anos de experiência no meu consultório. E eu vejo que os casais, quando eles vão buscar uma ajuda profissional, eles vão muito desgastados, eles vão muito chateados e muitas vezes eles já nem se reconhecem mais como casal, porque eles deixam esse tempo da crise muito longo, muito distante. Então vai entrando tanta coisa, tanta pessoa, às vezes entra a família, emprego, filho. Então a diferença vai ficando tão grande que fica difícil muitas vezes de resgatar. Nada é impossível quando os dois querem, mas precisa de muita força de vontade, Só amor não alimenta a relação. Por quê? Porque a gente precisa de comportamento também, A gente precisa de um bem-querer e a gente precisa de atitudes que favorecem o relacionamento. Então, juntos, os dois têm que perceber que tem que ter tolerância e paciência para descobrir as diferenças e formas de superar essas diferenças que fizeram acontecer essa crise no relacionamento. Eu vejo no meu consultório que as pessoas vão buscar ajuda profissional, é muito importante porque na ajuda profissional há um mediador, onde vai colocar, ninguém vai apontar e ninguém vai dizer quem está certo e quem está errado, mas vai apontar o diagnóstico do que está acontecendo de errado nessa relação, para que os dois possam consertar. Afinal de contas, para uma relação dar certo, precisa de 50% de doação dos dois lados. E para uma relação dar errado, também. Pense nisso e se dedique ao máximo para dar certo a sua relação. Espero poder ter te ajudado. Até mais. Samantha Marzano, psicóloga e terapeuta sexual.